E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo e eu vou trazer mais um conteúdo para vocês aqui hoje que as pessoas sempre me pedem aí, às vezes gera dúvida, né? Que é o status do LED Unify, tá? Então, às vezes o integrador fica tentando adivinhar aí o que está acontecendo com o AP, ou muitas vezes em dúvida, né, do que está acontecendo aí com o AP, e ele tem um LED com duas cores, ou dois LEDs, né, não sei exatamente a questão física lá dentro, mas ele conversa com você. Então você tem que prestar atenção nessa linguagem e, mais do que tudo, entender essa linguagem. Então, rapidamente aqui, eu vou passar por esses status e aí eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês no dia a dia, no desenvolvimento de redes Unify e principalmente na solução de problemas com Unify. Beleza? Então, olha só, a gente tem aí alguns status, né? Para ser mais preciso, eu consegui citar 8 status aqui para vocês. Então, durante a inicialização do equipamento, ele vai alternar entre branco e apagado, né? Então, quando você liga o equipamento na tomada, ele vai começar a piscar branco, né? Branco, apagado, branco, apagado. Esse é o momento que ele está inicializando o sistema dele. Não se engane, porque logo que você liga ele na tomada, né, ou no switch PoE, pode ser que ele fique com branco estático por alguns segundos, mas logo em seguida ele já começa a fazer o processo de inicialização, que é piscando o LED, branco apagado. Beleza? O próximo status mais natural é o branco estático, que é o equipamento que você acabou de tirar da caixa. Então, depois da inicialização, ele vai ficar com o LED paradinho branco, mostrando para você que ele é o que eu chamo de órfão, né? Porque se ele não está adotado, ele é órfão, certo? Então ele está no padrão de fábrica, ele está pronto para você configurar. A senha padrão dele vai ser o BNT lá no SSH, enfim, ele está apto a ser adotado por um controlador. E esse é o status que deve acontecer quando você tira o equipamento da caixa, né, depois do processo de inicialização. Esse é o status natural, né? Beleza, depois que você configura o equipamento, né, que você adota ele numa controladora, o LED deve mudar para azul estático, tá? Então aí, depois que ele pertence a uma controladora, o LED muda para azul estático. Nesse momento, você já não tem mais acesso SSH com a senha padrão, pois ele assume a senha lá do seu site. Tá? Lembrem de alterar essa senha para que vocês possam memorizá-la, porque senão ela é uma string aleatória e fica complicado de memorizar. Tá certo? Agora vamos para os status aí que não são mais tão naturais. Tá? Durante o processo de atualização, que pode ser bem natural, né? Ele vai alternar aí entre azul e branco. Tá? Esse status tem que prestar muita atenção para não confundir com o penúltimo status lá de TFTP, que eu vou explicar logo na sequência. Mas voltando aqui para o atualizando. Então, no momento que ele está escrevendo o firmware que você baixou, ele vai ficar entre azul e branco. Pessoal, tomar muito cuidado quando o equipamento está nesse status, para não desligar da tomada, para não fazer nenhum tipo de alteração no switch que está alimentando, né, se for o caso de PoE, esse AP, porque aí você pode comprometer o firmware que está sendo instalado no AP. Beleza? Um outro status aí que o pessoal desconhece ou conhece pouco é quando ele fica com LED azul, mas ele pisca a cada 5 segundos. Tá? Então ele fica com aquele azulzinho como se estivesse tudo funcionando bem, e aí a cada 5 segundos ele pisca. O que significa isso, Eduardo? Significa que o Unify está isolado. Ou seja, o que é isolado? Ele está configurado, ele já pertence a um controlador, mas ele não consegue chegar na rede. Tá certo? Então você vai ter problema de não conseguir gerenciar esse equipamento por ele não estar chegando na rede. Tem que verificar aí alguma coisa relacionada com cabo, né? Se ele usar injetor, então pode ser que ele esteja ligado na tomada, mas o cabo de rede tenha sido comprometido, né, removido, ou outra questão. Pode ser que alguém editou alguma coisa lá no switch, colocou numa VLAN que não tem mais acesso à rede, alguma coisa nesse sentido. Ele está fora do normal, tá? Então esse é o status de isolado, beleza? Outro status aí agora bem conhecido do pessoal é o locate, né? Que você usa para localizar o equipamento. Você vai lá na controladora
e na aba Devices você pode clicar em Locate, tá? E aí ele vai piscar rapidamente azul, né? Vai fazer um flashing de azul, né? Piscando, para você saber que aquele dispositivo que você clicou lá na controladora é esse fisicamente. Aí você pode usar essa ferramenta para renomear os dispositivos conforme você vai andando e classificando lá o seu ambiente, certo? Agora nós temos aí o modo TFTP. Esse com certeza não é um status natural, mas ele pode acontecer acidentalmente no processo de reset físico. Então, se você tentar resetar fisicamente o seu AP e segurar o botãozinho lá com o clips por muitos segundos, ele vai entrar nesse modo que é de recuperação, tá? Para instalar o firmware. E aí, como é que ele faz? Ele pisca branco, azul e apagado, ou seja, ele vai ter 3 status aí no ciclo dele, vai ser branco, azul, desligado, branco, azul, desligado. Essa é a diferença entre esse status e o status de atualização, que só tem 2 partes no ciclo, né? Que é branco, azul, né? Então, tomar cuidado com essa verificação aí na hora. Se ele entrar em modo TFTP, se você resetou e ele entrou sem querer, basta que você reinicie ele que ele vai voltar normalmente. Agora, se você realmente quer colocar ele em modo TFTP, então esse é o status que você tem que prestar atenção que ele entre. Beleza? E por último, e não menos importante, o LED apagado, né? Então o LED apagado não necessariamente significa que o AP está desligado, né? Porque isso seria óbvio, né? Então assim, pô, eu olho para um AP no teto, ele está com o LED apagado, tá? Não necessariamente esse AP está desligado, porque eu posso desligar o LED por software, né? Então eu posso entrar lá no controlador e eu tenho 2 opções, ou globalmente dentro do site eu desligo o LED de todos os equipamentos, ou eu posso acessar o próprio equipamento e desligar unicamente o LED dele. São situações onde o LED pode incomodar, né? Por exemplo, residências ou locais onde você não quer que ele fique aceso. Beleza, pessoal? Então, rapidamente aqui passamos pelos status de LED. É uma informação bem importante e com certeza todo integrador de Unify tem que saber isso na ponta da língua para conversar com os equipamentos. Tá certo, pessoal? Se você quer aí saber mais sobre Unify, vai direto para unifyead.com. Um abraço!